Pastor Fred Arraes, meu pastor, meu amigo. Tá contigo, bispo. Glória a Deus, fica à vontade, pode sentar. Feliz de estar aqui com vocês, nessa igreja que a gente tanto ama, Trinity Brasil, com esses pastores, essa família pastoral que a gente tem orgulho do trabalho que eles têm desenvolvido aqui. São pastores reais, pastores de verdade. Numa geração de pastores de internet, nós cremos em pastores de verdade. Gente que investe tempo em pessoas, gente que serve as pessoas sem interesse financeiro, mas com interesse de ver as pessoas fluindo nos seus dons e no propósito de Deus para as suas vidas. Esse é o verdadeiro ministério pastoral. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês sabem o quanto eu amo vocês. A gente realmente chorou juntos, né? E estamos felizes aí com a recuperação da Zoe, com o crescimento do Noah, servindo na igreja, e desse casal tão querido que são Urias e Moana. Vocês são um presente de Deus para nós. Pastores reais não retrocedem, são pastores que dão a vida pelas suas ovelhas. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo já falava com Timóteo, seu discípulo, sobre o nosso tempo, o nosso século. A gente que está vendo tanta dificuldade, tanta confusão no meio da igreja, já parece que a pandemia acelerou, né? Parece que o avanço da internet traz, assim, descobre aquilo que estava encoberto ainda mais, expõe ainda mais, e muita gente trata isso como se fosse uma grande novidade, mas Paulo já sabia. E ele diz assim, ele alerta seu discípulo, dizendo: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afasta-te destes também. E aí lá no final Paulo vai dizer para Timóteo: tu porém permanece. Timóteo, coloca os teus olhos na jornada que Deus tem para ti. Eu já estou te avisando, você não vai cuidar de gente fácil. E pastorear nessa geração, nesse momento, é realmente uma missão árdua, uma missão difícil. Imagina, pastorear homens amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos. Aqui estão homens que são projetos para nós. Paulo fala para se afastar de gente que está dentro da igreja, insiste em não ser transformada. Mas tem gente no mundo, debaixo desse comportamento aqui, que é o alvo do nosso ministério, o alvo do amor de Jesus. Pastorear em tempos difíceis, onde há dissensão, escândalos, adoração ao dinheiro, onde o amor esfria, é realmente uma missão para gente nobre. Moana, Urias, vocês são nobres, vocês podiam estar cuidando da vida de vocês. E a gente está celebrando aqui 3 anos em que vocês decidiram até abrir mão um pouco do cuidado alto pessoal para cuidar dos outros, para se doar por outros. Eu gosto de dizer que pastor é alguém que estanca o sangue dos outros enquanto está sangrando. Pastor tem problema, irmão. Pastor tem conta para pagar também. Eu às vezes nem lembro dos meus problemas, de tanto problema dos outros que eu tenho para resolver, né? Às vezes a gente até tem os nossos problemas, mas coloca eles em segundo lugar para poder amar de verdade. Isso é amor, né? Qual é a referência de amor bíblica? A referência de amor bíblica é aquele texto lindo de Paulo em 1 Coríntios 13, quando ele fala de um amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E aí ele vai mudar de assunto, né? Quando eu era menino, mas não está mudando de assunto. Ele está dizendo assim, ó, amor de verdade não é para menino, é proibido para menores. Amor de verdade é para quem amadureceu.
se doar pelo outro. Quando Paulo fala amor aqui, é ahavá, é o mesmo amor de João 3,16, que amar é dar sem esperar nada em troca. Então, o que um pastor quer das suas ovelhas? Que elas sejam transformadas e assumam o seu lugar no reino de Deus. O que um pastor de verdade quer das suas ovelhas? Que elas entrem no lugar delas, que Deus criou para elas, que vençam suas crises, atravessem as suas tempestades, amadureçam. Esse é o maior desejo de um pai. Tem alguém que é pai ou mãe aqui? O desejo de um pai maduro, de uma mãe madura, não é ter o filho em casa até os 40, 50 anos. Só adoeceu, é que ele cresça, pague as próprias contas, siga o seu destino, vá em busca dos seus sonhos, realize as suas obras, né? Tem uma palestra linda do Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, e eu tive a alegria de participar, que o título é Qual é a sua obra? A grande missão do homem nessa vida é descobrir qual é a sua obra. Qual é o registro que você vai deixar nessa terra? Você vai ser lembrado pelo que nessa terra? Uma pessoa amarga, uma pessoa reclamona, alguém que não fez nada pelos outros, só fez por si, ou alguém que realmente construiu uma obra que mudou a vida de outras pessoas? É daí que vem o conceito de importância. Diga comigo, importância. Importância, irmão, é diferente de fama. Tiro Lipa é famoso, Gretchen é famosa, quem mais é famoso? Tiririca é famoso. Mas não são importantes, não muda a vida de ninguém. Importância vem do verbo importar. Você é importado para dentro das pessoas. Você faz falta para alguém. Se você morrer hoje, quantas pessoas de verdade vão sentir muita falta de você? O conceito bíblico missional de obra é ser importante para os outros. E a gente só é importante para os outros no momento de crise, de dor. Ir para a Disney, amigo, você arruma companheiro à vontade, Urias. Para passear contigo, para abrir um projeto contigo, para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser teu sócio, irmão. Agora, para entrar no teu barco e naufragar contigo, irmão. Eu oro para que Deus levante pessoas assim na sua vida. Gente que vai caminhar contigo nos momentos mais difíceis da tua vida. Gente que vai te pastorear, te amar, não porque quer algo de você, mas porque tem algo para te dar. Eu oro para que Deus levante pastores reais na nossa geração. Gente que está disposto de verdade a sofrer pelo Evangelho. Em Atos 28, versículo 1, essa palavra Deus me deu ela esse ano de 2024. Ela é fruto de Getsemane, ela é fruto de dor. E, bem, é do grão de areia que a pérola se faz dentro da ostra, da concha, não é verdade? Então, o que eu vou dar para você hoje é uma pérola que é fruto de um grão de areia na minha alma, de dores ministeriais, dores pessoais. E assim, um momento difícil de desgaste com pessoas, com situações no ano de 2024 como pastor, Deus me entregou essa palavra e o título dela é O veneno da cobra, da serpente não vai te matar. Amém? Parece título de filme da Netflix, né? Havendo escapado, Atos 28:1, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de galhos e colocando esses galhos no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida. Escapou da justiça do mar, mas a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e nada acontecia com ele, mudaram de parecer e começaram a dizer que ele era um deus. E perto daquele lugar haviam propriedades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio,
o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que estava de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, e Paulo foi ver ele, e orou por ele, e colocou as mãos sobre ele, e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas necessárias. Esse é para mim, um texto riquíssimo da palavra de Deus para as nossas vidas. É uma profecia para o teu ano de 2025. Eu oro para que você vá para Malta mesmo, e lá em Malta você possa ver a glória de Deus. Sabe, Paulo na ilha de Malta está vivendo o que a gente chama de fase ruim. Quem aqui já viveu uma fase ruim? Eu estou me sentindo na igreja presbiteriana de Dallas. É isso mesmo aqui? A galera para adorar é um leão, para concordar na pregação é uns cordeirinhos. Irmão, a fase ruim é quando a luz no fim do túnel é um trem rápido vindo na tua direção. É quando você levanta de uma onda que está te afogando e a próxima onda já está lá para te jogar debaixo da água de novo. Flávia está tentando aprender kitesurf. A gente estava em João Pessoa, a gente está plantando uma igreja lá. Nem só de calor viverá o homem, né? Mas de toda a praia que Deus criou. Então a gente olhou para João Pessoa e disse, é lá. E aí Flávia está fazendo aula de kite, e um dos meus amigos que é campeão de kite disse para mim assim, ela vai aprender acho que é body drag que chama, né? Daqui a pouco ela vai entrar no mar. Pastor, não tem pena dela não, deixa ela lá, ela vai beber muita água, cara, ela vai tomar muito caldo. E já te digo, faz parte. Tá bom, eu fui pro mar banhar e fiquei vendo ela de longe, e tinha hora que ela sumia e o balão caía, levantava, e depois ela voltou, meu Deus, eu bebi água demais. E tem fase na vida que é assim, quando você está aprendendo, quando Deus está te ensinando algo novo, quando Deus está te movimentando, te movendo para um novo lugar, te dando uma nova habilidade, você primeiro vai beber muita água. A gente acha que fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, a gente conquista uma vida sem dificuldades, mas a grande verdade é que as dificuldades são a maneira de Deus nos refinar, nos melhorar, nos preparar para nos entregar aquilo que Ele realmente tem para as nossas vidas. Deus está presente nas dificuldades. Diga isso para perto de você. Deus está presente nas dificuldades. A gente acha que não. Quando a gente tem algum problema, a primeira coisa que a gente pensa, a mentalidade religiosa, é o que eu fiz? O que eu fiz? Onde eu falhei, Deus? Por que o Senhor não me guardou, não me protegeu? E uma das perguntas que os cristãos mais fazem, que é quase uma pergunta sem resposta, é por que Deus permite tribulações? Por que Deus permite fases ruins? Por que Deus permite tragédias, acidentes, depressão, que um casamento passe por uma crise, que a sua empresa feche? Por que Deus permite esse tipo de coisa na vida de quem Ele ama? E eu não sei te responder de maneira integral, mas tem uma frase de Pedro Alcântara, mestre naval maranhense, eu sou maranhense, e que ficou muito famosa. E Pedro Alcântara diz assim, mestre de carpintaria naval, tá? Da época de Dom Pedro: o barco é assim, todo torto, para ficar direito no mar. O barco é assim, todo torto, para ficar direito no mar. Eu percebo que os desertos, as aflições, as dores da vida estão nos forjando de maneira pedagógica para sermos quem Deus nos chamou para ser. Então, no lugar de fugir da dor, ou de tentar usar Deus para fugir da dor, como cristão de verdade, eu preciso abraçar a dor, porque é a dor que me transforma. O Evangelho não é uma ferramenta para evitar a dor ou uma fuga da dor. A gente tem um amigo que diz isso, que o verdadeiro slogan de uma igreja não deve ser pare de sofrer, deve ser sofra com classe. Não se desespere, sofra com classe. Aprenda a sofrer, irmão. Você quer usar Jesus para parar de sofrer, mas você esquece que Deus crucificou o próprio Filho no madeiro. O Filho amado, unigênito dele,
termina numa cruz crucificado. Porque entre dor e propósito, Deus sempre escolherá propósito para você. Entre propósito e conforto, Deus sempre escolherá propósito para a sua vida. Olha, deixa eu te falar, Deus não tem uma vida de conforto para você. Deus tem uma vida de propósito, de missão para você. E na missão, Deus te dará conforto. Na missão, Deus vai cuidar de ti. Amém? Eu quero te dar aqui algumas lições sobre fé, esperança e amor que a gente pode tirar a partir dessa experiência de Paulo em Malta. E a primeira delas, se você quiser anotar, é: você não precisa se entregar nos momentos ruins. Você não precisa se entregar nos momentos ruins. Em Atos 28:1, o texto começa de maneira engraçada. Começa assim: havendo escapado. Paulo acabou de escapar do quê? De um naufrágio, irmão. Cadê as roupas de Paulo? No mar. Os pertences de Paulo molhados. Paulo encharcado. Nadou igual um condenado para chegar numa ilha, lutou pela própria vida. Se Paulo fosse da geração Z, millennial, Paulo ia dizer: meu ministério é um fracasso, Deus não está comigo. Porque quando Jesus estava com os discípulos no barco, Jesus acalmou a tempestade, mas comigo a tempestade me consome. Esse é o problema da comparação. Você olha para o que Deus está fazendo na vida do outro e acha que Ele deveria fazer da mesma maneira na sua, mas Deus tem um projeto individual com cada um de nós aqui nessa noite. Tem gente que Deus vai deixar naufragar, porque o tamanho do processo está conectado ao tamanho do teu ego, ao tamanho do teu orgulho. Tem gente que precisa naufragar para baixar a bola. Fala para o teu vizinho aí: baixa a bola, irmão. Baixa a bola. Paulo é engraçado, porque Paulo começa dizendo que ele era o maior apóstolo de todos. Depois ele diz que ele trabalhou mais que todo mundo. No final ele diz assim: eu não sei nem se eu sou apóstolo mais. Tamanha prensa de Deus na vida dele. Porque quando a gente é infantil, a gente hipervaloriza os nossos dons. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa: se ver o resultado dos teus dons te anima, espera para ver os resultados da tua obediência. São muito maiores. São muito maiores. E Deus está ensinando Paulo que só dom não é suficiente. Paulo trocou cartas com Sêneca. Sêneca, filósofo. Sêneca foi tutor de Nero até os 14, 15 anos. Depois foi exilado, porque Nero não queria ouvir ninguém. Acabou tacando fogo em Roma. Depois mata Sêneca com suicídio assistido. Nero era um imperador incontrolável, imaturo. E Sêneca é um pensador. E Sêneca trocou cartas com Paulo, era amigo de Paulo. Paulo foi amigo da grande escola de filosofia do mundo. Paulo estuda aos pés de Gamaliel. Paulo era o cara, irmão. Paulo era o cara. E Paulo vai ser inserido num contexto de uma igreja que está começando, cheia de dons, que está vivendo toda a herança espiritual que Jesus deixa ali, do mover do Espírito, de Atos 2, discípulos que não tinham letra, que não eram formados, Pedro, mas que andavam sobre as águas, que operavam milagres. E aí Paulo chega com um senso intelectual de que ele é mais especial do que todos. Porque esse é o risco da imaturidade, você confundir sabedoria com conhecimento. Conhecimento, a IA te dá, livro te dá. Sabedoria é Deus que dá, é a vida que te dá. Por isso a gente tem senhorinhas lá no Piauí de 80 anos, que tem muito mais sabedoria do que pastores que fizeram doutorado. Porque a sabedoria, ela é fruto da vida, ela é fruto do Getsêmani, é fruto de quem permanece. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Paulo é que você não precisa se entregar nos momentos ruins. O momento já era difícil para Paulo e às vezes piora. Deixa eu te falar, você que está no momento difícil, orando para melhorar, às vezes vai piorar, irmão. Gostou desse coach?
Gostou desse coaching? Está difícil? Vai piorar um pouquinho mais. E que piore. Porque a dificuldade com Deus é melhor do que a facilidade sem Ele. Malta com Deus é melhor do que o palácio sem Ele, irmão. Entende? A gente precisa trocar esse conceito que muitos líderes têm de que naufragar é do diabo e viagens confortáveis são de Deus. E nem sempre é assim. Deus estava nessa viagem de Paulo para Malta. Deus permitiu um naufrágio para levar Paulo a Malta, e a gente vai já descobrir o porquê. Mas nem sempre prosperidade financeira é validação de Deus. As pessoas confundem, não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, a pessoa quando está ganhando dinheiro acha que Deus é com ela. Deus é comigo. Está largando a mulher, é um péssimo pai, um péssimo marido, mas comprou um carro novo, está com dinheiro na conta, Deus está com ele. É o diabo que está contigo, irmão. Nem tudo que é good é de God. Pega esse código. Nem tudo que é good é de God. Nem tudo que parece maravilhoso é para você. Às vezes o que Deus tem para você é um naufrágio, mas esse naufrágio vai te conduzir por um lugar de cuidado de Deus. Na pandemia muita gente se escondeu, se protegeu. E os pastores foram os primeiros a se expor. Eu e minha esposa, os primeiros a pegar o vírus. Por quê? Porque permanecemos pregando no online, trocando microfone com o cantor, o guitarrista tossindo atrás de mim. A gente fez um acampamento de jovens e adolescentes na pandemia, chamado de Covid Camp. O pastor disse que estava bem, mas foi com Covid, passou para todo mundo. Graças a Deus ninguém morreu. Os jovens foram cheios do Espírito Santo e de gripe também. Durante a gripe espanhola, muitos padres morreram por permanecerem orando pelas pessoas nas ruas. O governo dizia assim: se escondam. Mas a igreja se movia em direção aos doentes. Até onde o evangelho para a gente é uma fuga da morte, é uma fuga do mal, é uma fuga da enfermidade. Quando na verdade o verdadeiro evangelho, as veredas antigas nos empurram para lá. Nos empurram para os doentes, nos empurram para o que há de pior nesse mundo, porque nós somos a luz do mundo. O que Paulo nos ensina é que você não controla a crise vem. Pega alguns preparados, outros desprevenidos. A gente vê isso na parábola das virgens. Tem gente que está se preparando, tem gente que está orando, tem gente que está em comunhão com Deus, tem gente que está guardando óleo, tem gente que está confessando o pecado. Porque, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você peca, tá? Fala para alguém aí, eu sei que você peca. Eu sei o que você fez no verão passado. A gente acha que na igreja ninguém peca. Peca sim, irmão. O que nos diferencia dos outros é que nós confessamos pecado. É que nós praticamos a palavra, nós nos arrependemos, nós oramos. A gente perde a paz para pecar depois que é cheio do Espírito Santo. Você peca e você diz assim: poxa, não era mais para eu estar fazendo isso, cara. Aí fica te incomodando, aí você vai orar: oh Deus, me perdoa, eu fiz bobagem, eu sou um cabeção, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus te perdoa e recomeça com você. Você não controla a crise, mas controla o que você faz nela. As respostas que você dá para Deus na crise são as ofertas mais poderosas que você pode entregar para Ele. Então, se você está vivendo uma crise, se você está saindo de uma crise ou entrando numa crise, eu não sei, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: muito cuidado, porque as crises revelam o seu coração, amplificam as suas respostas para Deus. O que Paulo nos ensina aqui em Malta é que ele escolhe ter a melhor atitude na crise. Por mais que a gente esteja confuso, dá para ser prático na crise. E Paulo é prático. Paulo naufraga, não vai chorar no cantinho,
não fica desesperado, não entra num lugar de reclamar com Deus, não fica com mimimi. Tem essa expressão aqui? Mimimi. Você conhece alguém que gosta de mimimi? Lá na igreja a gente diz: compre um gato gago. Ele fica só no mi para ele. Mas tem líder assim, tem cristão assim, reclamão, vítima. Ele é sempre o rejeitado. Deus está fazendo na vida de todo mundo, menos na dele. Ele sempre encontra esse lugar onde ele fica na autocomiseração. Irmão, Deus não vai lá ficar te chaleirando, como a gente diz no Nordeste. Você olha para Elias, que entra numa caverna de autocomiseração e pede para morrer. Oh, o Senhor me abandonou e tal. E Deus vai lá na porta da caverna e diz: o que você está fazendo aqui, irmão? Eu não te mandei entrar nesse lugar. Você é um profeta. Deus não fica conversando com você a partir da sua plataforma emocional. Ele é o alfa e o ômega. Deus já te vê pronto no final. Você precisa se ver com os olhos de Deus nessa noite. Eu oro para que Deus te dê essa visão. Você é mais maduro, você é mais fiel, você é mais santo, você é mais humilde, você é mais pronto. Irmão, a gente só serve morto para Deus, irmão. A maioria dos cristãos quer usar Deus para obter os seus sonhos e desejos. E isso não nos diferencia de nenhum outro idólatra desse mundo. Você for na China, na Índia, existem mais de 10 mil deuses na China. Eles colocam as casinhas no jardim de casa e botam comidinha todo dia para o espírito passar e ficar feliz com eles e abençoar a família dele. E aí tem gente que vem na igreja todo domingo e dá uma ofertinha e dá o dízimo, que é para não ter câncer, que é para não ter tragédia em casa, que é para não ter dificuldade, que é para não naufragar. Mas Deus não se vende com performance espiritual. Deus vai fazer na sua vida o que precisa ser feito. E você não pode rachar no processo. Você não pode rachar no processo. Porque nem você é o Aladim e nem Deus é o gênio da lâmpada. As pessoas acham que dá uma esfregadinha no culto, canta para ele que ele é santo, ele é carente, precisa saber que ele é santo. Ele precisa saber que ele é amado. E vamos afagar o ego de Deus um pouquinho para ver se ele faz o que a gente quer. E não é assim. A verdadeira vida com Deus, a gente é uma oferta para Ele. Você oferta a sua vida para Deus, sua história. Você diz: Senhor, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser comigo. Foi a oração de Isaías em Isaías 6, depois de ter sido tocado com fogo do altar, de ter visto o trono de Deus. Envia-me a mim. Me usa, Deus, me usa. Faz o que o Senhor quiser comigo. Glorifica o teu nome através da minha vida. Jesus diz: olha, que seja feita a tua vontade. Senhor, se o Senhor puder, não faz o que o Senhor está querendo fazer comigo não, mas que seja feita a tua vontade. E o que Deus fez? A vontade dele. Qual era a vontade dele? Cruz, sangue, humilhação, dor e glória. Você quer a glória de Deus sobre sua vida esse ano? Então morra. Tem gente que é carne de jabuti, carne de pescoço, é duro para Deus, não morre, é duro. Quer usar Deus para viver os seus sonhos, no lugar de viver os sonhos de Deus. Eu quero te recomendar que você morra rápido. Eu vim aqui para te dizer isso. Em 2025, morre rápido, irmão. Porque se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele dá muitos frutos. Mas se não morrer, fica só. Então Paulo é prático. Se você está anotando, Paulo não se isola. Diga comigo: não se isole. Eu sempre disse isso para Urias. A principal armadilha do inimigo na vida de um pastor, na vida de um líder, na vida de um cristão, é a ofensa. O diabo te ofende ou usa a ofensa para te isolar. Porque quando você está ferido, você diz assim: quer saber, eu vou me proteger. Eu vou ser ferido, todo pastor é igual, toda igreja é igual. E você se esconde, você se protege. E pastor que não tem pastor é bruxo, não é pastor, é macumbeiro.
Ele abre lá o centro de macumba dele lá e bate o tambor sozinho. Não presta conta para ninguém. Eu só posso te pastorear porque eu tenho pastor. E foi assim que Deus estabeleceu dentro da sua igreja um caminho saudável para sermos igreja. Nós somos cuidados para poder cuidar. Tem um pastor chamado Gilmar Santos no Brasil, um grande pregador da Assembleia de Deus. E nos anos 90 ele pregando para uma multidão, e aquela multidão respirava ódio contra pecado, aquela coisa da religiosidade, do puritanismo. E ele, para a multidão, ele perguntou em voz alta assim: igreja, o que a gente faz com um crente que adultera? E quase que o povo grita: mata, crucifica. O que a gente faz com um crente que não ora? E a multidão: o que a gente faz com um crente que rouba? Disciplina. E o que a gente faz com um crente que não ganha almas? O que a gente faz com um crente que não cuida de ninguém, só quer ser cuidado? Quer ir domingo na igreja, pegar um louvorzinho lá, um descarrego, uma palavra boa para o coração, para começar a semana, para trabalhar e tocar a vida. Afinal, Deus, Ele é só uma caixa na minha vida. Não, amigo, não, isso não é o evangelho. Não, o evangelho é um compromisso integral com Deus, de ser um sacrifício agradável a Ele, no business, na família, na igreja, em casa, onde você for, você é igreja. Paulo não se isola, Paulo não fica reclamando, Paulo se junta ao grupo da solução. Ele se mexe. Então tinha um grupo no naufrágio que estava trabalhando, eram os bárbaros. O que eles estavam fazendo? Uma fogueira. Esses homens vão morrer de hipotermia, está frio. Vamos fazer uma fogueira para salvar esse pessoal aqui da hipotermia? Vamos. Aí Paulo, no lugar de ser salvo, começa a salvar. Olha a cabeça de Paulo. Até quando ele precisar de ajuda, ele se levantava para ajudar quem estava precisando. Esse é o coração de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que não idolatra as suas dores e necessidades, mas sempre busca ser um instrumento de Deus em qualquer momento ou estação da sua vida. Esse é o evangelho dos apóstolos, irmão. Às vezes é tão difícil lidar consigo mesmo. Às vezes, irmão, você é seu próprio diabo. Quando eu era adolescente, eu queria fazer parte da galera do bairro. E o que conectava os meninos do meu bairro era futebol. Então eu queria jogar futebol, mas Deus não me fez para jogar futebol. Deus me fez para tocar guitarra, violão. Mas eu queria estar no meio, então eu ia jogar e eu era péssimo. E eu lembro de uma frase que os meninos falavam sobre mim e sobre outros. Eles diziam assim: deixa Fred que a natureza marca. Mas eu era muito pequenininho, eu não entendia, continuava jogando. E ninguém me marcava, e nem me dava bola, eu só corria por 30 minutos. Até que o jogo era decidido, alguém ia fazer gol. Mas hoje eu entendo o que eles estavam dizendo. Deixa ele se atrapalha sozinho aí. Dá a bola para ele, ele perde a bola. Deixa ele aí, ele não faz diferença nenhuma. E a verdade é que até o inferno olha para alguns de nós e diz assim: deixa esse aí que ele se atrapalha sozinho. Ô Pedro velho, larga esse aí, vai trabalhar na vida de outro crente fiel. Esse aí já, esse está em cima do muro. É a história do muro, né? O cara está do lado está em cima do muro, ele olha para o céu, os anjos estão, vem. Ele olha para o inferno, está todo mundo de boa, ninguém chamando ele, e ele chama um demônio. Ô demônio, por que só o céu me chama? O demônio diz: porque o muro é nosso. Você já está com a gente. Irmão, tem gente que na crise é o seu próprio diabo. Tem cristão que não dá trabalho para o diabo. Ele se complica, ele se atrapalha com decisões emocionais. Na crise, você não tem que ser emocional, você tem que ser espiritual. Emoções foram criadas por Deus e são boas, mas elas devem andar no banco do passageiro, nunca no banco do motorista.
que anda no banco do motorista são os princípios e valores do reino. Entre as minhas emoções e o que Deus quer, escolha sempre o que Deus quer para a sua vida e você será bem sucedido. Aí vamos lá. Paulo, um grande guerreiro, acabou de escapar da morte, perdeu todas as roupas na água. E, nossa, confusão no ministério dele, né? Naufrágio, cara. Aí ele, não, eu vou ajudar, eu vou ser crente aqui, eu vou servir. Vou dar mau testemunho, não. Aí ele vai pegar graveto para ajudar a aquecer o fogo lá, para salvar vidas. Aí todo mundo está pegando, não está acontecendo nada. Mas quando Paulo pega, o que acontece? Uma cobra morde a mão dele. Parece que é sempre assim na vida de quem quer mais de Deus. Dá certo para todo mundo, mas quando é na sua vez, dá errado. Serpente na Bíblia, irmão, representa engano. Representa obras do maligno. E eu descobri em 2024 que a serpente só ataca quem está tentando manter o fogo aceso. A serpente só morde a mão de quem está tentando manter o fogo aceso. É por isso que quando você se engaja na igreja, você começa a ter dificuldade. Aparece sempre alguém para te ferir, alguém para te resistir. É porque você saiu do campo dos molhados, que precisa só ser cuidado, entrou no lugar de cuidar, aí começa a aparecer víbora. Começa a aparecer dificuldade, luta, resistência. E aí tem gente que me pergunta assim, né? Uma vez, essa semana, o cara teve dificuldade, semana passada lá na nossa cidade, e aí foi ter um tempo de aconselhamento comigo, e aí ele perguntou para mim assim, pastor, que ele começou a se envolver mais de novembro para cá. E eu comecei a cuidar dele de perto. Um empresário da cidade chegou, cabeça boa, estamos lá. O senhor acha que essas coisas que eu estou enfrentando mais difícil assim, foi porque eu decidi mesmo agora ser mais crente? Eu disse, foi, irmão. Foi. Tu quer voltar para o diabo? Uma vez ele te deixa em paz. É por isso que tem gente que está em paz demais num mundo escuro e cheio de caos. Tem gente que diz isso, rapaz, eu não vou me envolver na igreja porque toda vez que eu me envolvo é só dificuldade. Então deita no braço do capeta de novo, irmão, e fica em paz lá. O cristianismo, ele é contrassenso, ele vai na contramão do que esse mundo vive. O cristianismo que se prega hoje foi dissolvido com água e açúcar. Virou um Rivotril para a tua alma. Vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, Deus é contigo, teus inimigos vão cair. Olha, esse mês Deus vai te surpreender. É só o que eu vejo no Instagram. Profecia positivista. E os crentes mais superficiais vão lá, amém, glória a Deus. Irmão, Deus não pode abençoar uma vida que Ele quer que você perca. Para algumas pessoas, a profecia bíblica te arrepende, você está no caminho de morte. Deus não vai te abençoar até você mudar. Para Jonas, Jonas, você está errado, cara. Jonas, você é uma tempestade ambulante. Tem irmão que onde vai dá errado. Não é porque o lugar está dando errado, é porque você dá errado onde você for. Porque você está indo na contramão do que Deus tem para a sua vida. Você é a tempestade, irmão. Quando você naufraga, barcos demais, comece a desconfiar do marinheiro, não do barco. Quando a coisa está dando errado demais, vai no espelho e diz, oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para o teu propósito. Eu preciso me render de novo à tua vontade, Senhor. Porque a dor, ela é a maneira mais pedagógica de Deus de falar com o homem. Deus não fala com ninguém na Disney, irmão. Deus fala na UTI. Deus fala na sala cirúrgica. Deus fala quando o gerente diz assim, ó, não vou financiar para você, não vou liberar o empréstimo. Quando o médico diz assim, você tem 6 meses de vida. Oh, irmão, não tem quem não se converta. Não tem quem não pense na eternidade. Então começa a perceber que Malta é uma bênção. Que Malta é uma bênção, que a dor é uma bênção, porque ela
Ela tira as escamas do mundo dos meus olhos e me faz buscar a Deus com sinceridade. Me faz amar a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque essa sua experiência aqui na terra é finita, irmão. Irmão, você vai morrer. Quer você acredite nisso ou não, quer você seja rico ou pobre, ateu, ou um homem ou uma mulher de oração, você vai morrer, vai ser enterrado ou cremado, um dos dois. E sabe o que vai acontecer daqui a 90 anos? Para alguns até antes. Alguém vai estar morando na sua casa, você não vai nem saber quem é. Alguém pode estar dirigindo seu carro, usando suas roupas que vão ser vendidas num bazar. Você pagou 1.000 nesse casaco da Gucci aí, vai ser vendido por 50 pelo Andrezão lá, para uma velha lá do projeto dele. O Andrezão me levou lá no lugar lá, um monte de terno caro, tudo vendido por $100, 130. Um dia alguém pagou um absurdo naquilo ali, aí a viúva chega e diz assim: não, meu filho, leva esses ternos tudo aqui do meu marido, dá para os pobres, e vende para os pobres. E um monte de crente idolatrando dinheiro, posses, não consegue servir a Deus, não consegue adorar a Deus com sinceridade, não consegue amar a Deus. Irmão, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu me entrego pelo Evangelho, mais Deus me abençoa. Eu tenho comido o melhor da terra, eu tenho vestido do melhor da terra, não me falta nada, porque eu tenho escolhido a melhor parte. Eu sirvo a Deus desde 16 anos de idade. Esse Gregório aí que o Urias andou junto, eu andei também. Servi o ministério do Gregório McNutt, do Danduque, do Cirilo, do David. Eu era um menino velho do Maranhão, sem dinheiro, sem futurozinho pequeno ali no estado mais pobre do Brasil, mas que escolheu entregar tudo para servir o Senhor. E pasmem, Deus tem cuidado de mim de uma maneira sobrenatural. E tenho amigos que escolheram a própria vida, escolheram trabalhar em prol dos seus próprios projetos, que hoje não experimentam metade daquilo que Deus me deu. A melhor parte sempre será Jesus. Ainda que Jesus te leve para Malta, irmão. Paulo entende uma coisa, ele estava em Malta debaixo de uma palavra. Quem aqui tem uma palavra para a sua vida? Você precisa de uma palavra. E deixa eu te falar, a palavra ela é custom made. Você conhece essa palavra? É quando é só para você. Não adianta querer palavra dos outros. Deus não trabalha com bala perdida. Deus é sniper, é para ti. Então Deus tem uma direção para a sua vida em 2025 que é custom made. É para ti. Para Abraão foi: sai da tua terra. Para Isaac foi: fica, que é aqui que eu vou te abençoar. Entende? Então você não se move pela revelação ou direção de Deus para a vida do outro. Não, Deus tem algo específico para a tua vida. E para Paulo era: vai, Paulo, prega, Paulo. Então Paulo naufraga, mas ele tem uma consciência, inteligência espiritual. Eu estou debaixo de uma palavra. E Paulo recebe uma palavra de que naufragaria, mas ninguém se perderia. Então Paulo está consciente: o pau vai cantar, mas Deus é comigo. Os apóstolos também, porque Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está debaixo dessa mesma palavra. Você vai ter aflições, irmão. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida agora, anti-coach em 2025. Você vai ter muitas aflições esse ano. Tem gente que repreende, né? Está amarrado, em nome de Jesus. Não adianta, teremos aflições, mas todas elas já foram vencidas na cruz de Cristo. O que eu faço? Eu não luto para vencer, eu luto a partir da consciência da vitória. Então quando a dificuldade vem, eu digo para ela: você já foi derrotada na cruz de Cristo. Você pode até se manifestar aqui, mas te prepara, arruma a tua mala, porque você já foi vencida. Já foi vencida. Em momentos difíceis, as coisas pioram. Paulo agora, além de náufrago, está picado por uma cobra. Meu irmão, eu às vezes luto com ansiedade, não sei se você também. Eu já tive crises de ansiedade. E agora me deu uma alergia terrível de camarão, cara, que eu mais gostava.
Aí comecei a comer camarão e me empolar todo. E aí pronto, mexe com a minha ansiedade. Aí eu como um negócio, me dá uma coceira, eu digo, meu pai, será que eu vou morrer aqui nesse restaurante agora? Irmão, e quando eu estou assim, eu não consigo pregar o evangelho para ninguém. Eu só consigo pensar em me salvar. Porque a gente tem esse botão dentro da gente de sobrevivência. De quando a gente acha que está correndo risco, a gente esquece do mundo e a gente quer se salvar. Mas quando a gente olha para Paulo, quando a gente olha para Pedro, quando a gente olha para Cristo, nenhum deles queria se salvar depois de maduros. Essa coisa de se salvar é infantil no cristianismo. Eu quero escapar. Teve crente que se trancou dentro de casa no Covid, que até hoje não voltou para a igreja. Uma vez eu vi um irmão no supermercado, fazendo compras lá, sem máscara nem nada. Aí eu disse, irmão, eu estou sentindo sua falta na igreja. Pastor, deixa só o Covid dar uma baixada, aí eu volto lá. Aí eu disse, aqui não tem Covid não, filho do capita. Aí ia para o cinema, mas para a igreja tinha que esperar o Covid passar. Autopreservação no evangelho é um sentimento diabólico. Quando você entra no campo do reino, você não se preserva, você confia que aquele que não dorme te guarda. E aí você se expõe, irmão. Por isso que Deus não usa gente normal, Deus usa maluco. Deus só usa doido. Se você é doido, parabéns, Deus quer te usar. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Gente que não tem medo da morte. Gente que não tem medo de falir, gente que não tem medo de quebrar, gente que não tem medo de recomeçar. São esses os instrumentos de Deus na terra. Aí Paulo vai nos ensinar o que fazer em momentos difíceis que ficam ainda mais difíceis. Quem quer saber? Só 5 irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês 5. Paulo vai sacudir. Receita básica para quem está ferido pela serpente: se mova. Sacode, irmão. Na vida, você será picado por serpentes. Você vai ser ferido. Olha, essa é uma garantia que eu quero te dar. Você será ferido. Você vai conhecer líderes maus. Ou já conheceu gente que dizia ser de Deus e nunca foi. Você vai conhecer gente desonesta. Você vai ser traído, você vai ser contrariado, você vai ser ferido. E sacudir é o ato de não aceitar o veneno. Eu não aceito, não aceito. Não vou viver ressentido. Não vou viver com medo, vou me tornar um vitimista. A diferença de vítima para vitimista é que o vitimista repete a experiência na sua mente, mesmo depois que a experiência passou. Lá no Brasil tem muita essa coisa de roubarem celular. Aí você está saindo da igreja, passa um motoqueiro, passa o celular, aí você passa o celular. Você foi vítima de um assalto. Mas aí tem gente que diz assim, não vou no próximo domingo porque vão roubar o meu novo celular. E a pessoa começa a sempre achar que aquilo vai acontecer de novo com ela. Na mente dela, ela repete aquela experiência sempre. Ela se tornou uma vitimista. Eu não sirvo mais na igreja porque toda vez que eu sirvo dá errado. Eu não me envolvo. Eu quero ser o crente esquenta-banco. Porque, olha, Urias, eu já estava sendo preparado para ser pastor. Aí na minha igreja caiu o pastor em adultério, deu uma confusão. Eu fui perseguido, deu isso e aquilo. São histórias que eu ouço há 22 anos no ministério pastoral. De gente que parou no trauma. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que não está vivendo o que Deus tem para a sua vida, porque estacionou no trauma. Parou no trauma. Foi traído, aí agora nenhum homem presta mais. Sofreu um abuso há 20, 25 anos atrás. Até hoje não consegue ressignificar e seguir a vida. Não dá para mudar o passado, mas dá para sacudir no presente e andar curado no futuro. Não aceite o veneno do inimigo no seu coração. Mateus 10, 14.
Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sai daquela casa, sai daquela cidade e sacode o pó, irmão. Tira o pó de 2024. Sacode a mão das feridas. Segue a vida. Segue o baile. Vamos ser feridos de novo. Não foi a primeira e nem vai ser a última vez que Paulo foi ferido. O ato de sacudir é um ato maduro. E não desistir, não se isolar e permanecer onde Deus te pediu para estar. Grandes líderes fazem o que podem fazer e deixam Deus fazer o impossível. Faça o que você pode fazer pelo seu casamento esse ano. Faça o que você pode fazer pela sua vida espiritual esse ano. Faça seu devocional, ore. Viva uma vida confessada, viva uma vida de fidelidade a Deus. Seja generoso com o órfão, com a viúva, seja generoso com a sua igreja. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. É engraçado que quando Paulo é picado, algumas pessoas dizem assim: vai morrer. Tem gente que já tem uma sentença para a tua vida, sem nem te conhecer. Você veio aqui para os Estados Unidos, aí disse assim: em um ano isso aí volta. Já está no avião algemado aí, voltando para Minas Gerais. É só o que o povo está dizendo no Brasil, irmão. Ajeita teu visto, pelo amor de Deus. Eu aproveito aqui para orar e declarar o favor de Deus sobre o teu status nesse país. Se você não tinha uma palavra para estar aqui, me deixa ser o pastor que vai te dar uma palavra. Que você seja uma brasa nesse país. Brasil vem de brasa, vem de gente que queima, que aquece. E que o Senhor te use aqui com favor, com graça. Que os teus documentos subam de lugar na pilha ali da imigração. E que o teu nome carregue o favor de Deus aos olhos dos funcionários, das autoridades. Que o Senhor confirme o teu lugar e a tua porção aqui nessa terra, para que você glorifique o nome dEle. Agora, se você não glorificar o nome dEle, se você não honrar Ele, se você viver uma vida só para você, eu oro para que você volte rápido para Malta. E Malta te reposicione no reino. Em nome de Jesus. Quando ferido, irmão, continue trabalhando na sua missão. A missão fere, a missão cura. A mesma missão que leva Paulo para aquele lugar, para ser mordido por uma serpente, também vai fazer com que ele não morra. Meu pai se converte quando eu tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade. Então eu não sei o que é não ser crente, eu sei o que é ser crente sem vergonha. Mas não ser crente eu não sei. Eu era um filho de pastor, cego, namorador, bagunceiro. E meu pai, pegava pesado demais comigo. Se eu conversasse no culto, ele dizia assim: Frederico, meu nome é Frederico. Frederico, na pregação, levanta e senta bem aqui, meu filho. Pelo amor de Deus, tu conversa demais. E aí vinha eu humilhado, 12 anos de idade, sentar aqui na frente. E eu era um menino assim, difícil, né? Eu tenho TDAH. Eu acho que é TDAH+. Eu vou inventar essa sigla, né? Eu dei muito trabalho, muito trabalho. E foi na igreja que eu me decepcionei, e foi lá que eu fui encantado também pelo Evangelho, foi lá que eu me desviei, foi lá que eu fui acolhido e restaurado e redimido. Foi dentro da igreja que eu me ofendi, mas foi dentro da igreja que eu fui apaixonado pela obra de Cristo. Foi dentro da igreja que eu me perdi, foi dentro da igreja que eu me reencontrei, foi dentro da igreja que eu encontrei a mulher da minha vida, Flávia. Foi dentro da igreja que eu pude apresentar os meus filhos ao Senhor. Foi dentro da igreja que eu tive crises financeiras. E dentro da igreja que eu vi os maiores milagres na minha vida financeira e na vida da minha família. A mesma missão que te fere é a missão que vai te curar. Você será mordido, irmão. E guarda isso no teu coração. Deus não vai te livrar da picada,
mas vai te livrar do veneno. Percebe? Você percebe isso? Deus não vai te livrar de ser picado. Paulo foi picado, imagina eu. Imagina você. Mas vai te livrar e vai te guardar da morte. A tua vida, a tua permanência, a tua resistência vai ser um símbolo de fidelidade e integridade à comunidade que você faz parte. E vai glorificar o nome do Senhor. E aí a gente pode aprender muito mais com Paulo. Paulo não demonstra dor. Paulo não grita, ai, fui picado, me ajudem. Timóteo, toma aqui o meu lugar, que eu preciso ficar recluso, eu preciso ficar quieto. Eu não estou bem, eu preciso step back no ministério, sabe, pastor? Eu não estou legal, eu estou numa fase difícil, sim. Paulo não faz nada disso, irmão. Paulo permanece. Paulo aguenta lá, com os olhos no Senhor. E a terceira e última lição que a gente aprende com Paulo é uma lição que eu aprendi com meu pastorzão Rafael Conrado, homem que Deus levantou na minha vida, guerreiro. E ele sempre me disse isso: Fred, o processo fere, o propósito cura. E ele me diz isso há mais de 10 anos. Hoje você vai ver, inclusive, influenciadores, pessoas postando essa frase, mas eu ouvi isso dele quando tudo era mato. Processo fere, propósito cura. Aonde que Paulo e sua comitiva vão parar quando naufragam em Malta? Você lembra? Perto das propriedades de Públio. Não é isso que diz a palavra? Aí eu, curioso, fui pesquisar quem era Públio. Públio, irmão, era o governador de Malta. O homem mais rico e influente de Malta. Paulo naufraga na porta do cara. Porque até os naufrágios de Deus são intencionais. Por isso você precisa ficar atento. Quando você tiver dificuldades, crises, naufrágios, sinais de Deus. Porque até esses momentos te conectam com objetivos poderosos da parte de Deus. Paulo estava doente, o pai de Públio estava doente também. E vamos lá, naufrágio, picada de cobra. Aí agora Paulo foi acolhido, a palavra vai dizer aqui em Atos 28, de maneira bondosa na casa de Públio. E eu vou te falar, se fosse eu ia dizer assim, gente, eu quero só descansar um pouquinho. Me deixa tomar um banho. E assim, me chama daqui a 72 horas. Deixa eu orar. Deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu passar pomada nessa ferida aqui. Isso aqui está doendo. Isso aqui está doendo. Estou preocupado de morrer com isso aqui. Eu não morri agora, mas não sei se eu morro amanhã. Deixa eu cuidar de mim. Só que o pai de Públio estava doente. E aí, o grande desafio do cristão é ser cura quando ele precisa de cura. É orar pelos outros quando você é que está precisando de oração. É dar uma oferta para alguém quando você saiu de casa orando para alguém ofertar na sua vida. Esse é o desafio da igreja, do cristianismo, do ministério cristão. Ser cura enquanto você sente dores. E aí o texto vai dizer assim, ó. O texto vai dizer assim: estava de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Tá? Disenteria é uma doença que matava na época. Ia gerar desidratação, não tinha soro. A gente não tinha tecnologia de hoje. Hoje você vai na farmácia, compra aquele soro líquido, toma, já melhora. Na época de Públio não tinha nada disso. O pai de Públio ia morrer de disenteria. E aí Paulo está lá. Aí o texto vai dizer assim no versículo 8: e havendo orado, pôs o que sobre o pai de Públio? As mãos. E o curou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que estavam as mãos de Paulo? Feridas. É justamente o instrumento que Deus usa para curar o pai de Públio.
São dores que apontam para propósito. Dores que apontam para propósito. Toda grande ferida na sua vida, que não foi vontade de Deus, mas no mínimo permissão de Deus, elas apontam para um propósito de Deus na tua vida. Todo veneno que foi lançado contra ti pode ser transformado em antídoto para quem precisa de cura. Se você for no Butantan, lá no Brasil, instituto que fabrica vacinas e tudo, você vai ver que o antídoto para o veneno da cobra, ele é feito com o veneno da cobra. Então você é picado por uma jararaca, por uma cobra coral. Então você precisa que alguém tenha pego aquele mesmo veneno e fabricado cura a partir dele. É assim que Deus vai fazer contigo. Das tuas maiores dores, as maiores riquezas e bênçãos para o reino de Deus, meu irmão. Não foi isso que José disse? Cara, quando eu penso em José, eu choro. Ele perdeu o pai quando ainda menino. O pai era louco por ele. Ele era o filhinho do papai. Os irmãos usavam roupa sem manga e o pai dá para ele uma veste com manga, que revela que ele não precisava trabalhar. Você é meu filho, cara. Todos esses teus irmãos aí, bota no sal, mas você é meu menininho do papai. E aí põe lá. Só que menininhos do papai são insensíveis. E para mim é isso, assim, você não vai ver pecado na vida de José, se você estudar a história dele. Mas você vai descobrir que José, no mínimo, era insensível. Porque ele ficava observando o comportamento dos irmãos e denunciando para o pai, tentando ganhar ainda mais o amor que já era dele. Então o grande pecado de José é ser insensível, imaturo. É bater no peito na frente dos irmãos e dizer: eu sou o cara, eu sou o escolhido, eu sou o melhor. Aí Deus olha para ele e diz: irmão, tu vai precisar de um processinho aí, para poder se tornar quem eu quero. E aí, vendido pelos irmãos, como escravo, poço, perde a presença do pai na vida dele por um bom espaço de tempo. Isolamento, solidão, injustiças, mentiras, prisões. Aí então ele se torna governador, um grande homem, uma autoridade. Aí os irmãos vêm e ele olha para os irmãos e ele diz assim: não foi Deus que me mandou adiante de vocês? Foi Deus que mandou, irmão? Ou foi os irmãos que venderam? Foi Deus que mandou. A ferida foi o caminho que Deus usou para tirar a insensibilidade do coração de José e fazer dele um governador sensível. Sabe por quê? Porque o menino que não conseguia ver a dor dos irmãos de serem preteridos pelo pai, agora conseguia ver a tristeza nos olhos de um padeiro. Você pergunta para o seu padeiro se ele está triste? Eu nunca perguntei. Eu só digo: me dá 10 pães aí, meu chefe. 5 massa fina, 5 massa grossa. Um pedaço de bolo de tapioca, por favor. Uma pamonha doce para minha mulher. Bolo formigueiro. E vou para minha casa. Se o padeiro se matar, eu não estou sabendo o que ele está passando. Mas Deus trabalha tanto no coração de José, que faz dele um homem sensível. A maior missão da dor é restaurar a tua sensibilidade. Fazer de você alguém sensível para Deus de novo. Alguém sensível para o homeless. Alguém sensível para quem votou no Biden. No Brasil é assim. Tem crente que deseja a morte de quem votou no Lula. É no mínimo insensível. É poder ter cura e sensibilidade suficiente para preparar uma mesa e servir quem te feriu. Esse é o ápice do que a dor, a permissão de Deus na tua vida quer gerar. Reconciliação com os teus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para esfregar na cara deles? Não, para servi-los. Para transbordar sobre eles. E que Malta faça isso na tua vida, irmão. Te devolva ao propósito de Deus, te faça permanecer, te faça usar suas dores para
orar pelos outros, abençoar os outros. Sua casa está vivendo um conflito, abre um grupo de oração na tua casa. Eu sou pastor há muitos anos, quase 20 anos já. E um dos pastores que eu levantei no meu ministério, ele era um dos grandes organizadores de orgia no meu estado. Um cara promíscuo, queria nada com Deus. Eu comecei a cuidar dele e da esposa, e eu dizia assim, vamos abrir um grupo aqui, uma célula, um GC. E muitas vezes ela dizia assim, não, porque meu lustre, é um lustre de 12 lâmpadas, só tem 3 lâmpadas, eu fico com vergonha. Irmão, foi quase 6 meses eu dizendo isso, e ela dizia que só tinha 3 lâmpadas. Eu fui na loja, Centro Elétrico, comprei as lâmpadas. Cheguei na casa delas, irmã, está aqui as lâmpadas, bota as lâmpadas, vamos fazer o culto aqui. Hoje são pastores. Então assim, risca da tua lista de desculpas desse ano qualquer dor pessoal para não servir a Deus. Vamos acabar com as desculpinhas da gente. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu fui ferido, eu isso, eu aquilo. Acaba com isso, irmão. Eu quero voltar aqui daqui um ano e ver você no caminho de se tornar um grande líder na sua comunidade, alguém que está orando na sua empresa, discipulando meninos que não tiveram pai. Você assistiu o filme A Forja? Aquilo é pastoreio, irmão. É ser um empresário, adotar um estagiário, conversar com ele, ser cura para a vida de alguém. Seja cura para a vida de alguém, apesar das suas dores. Esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. Que a gente seja cura para o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Quero declarar que nesse ano de 2025 nenhuma estratégia do inimigo vai te parar. Nenhuma dor vai te parar. E eu quero orar por você que foi picado pela serpente. Se você de alguma maneira foi mordido pela serpente em 2024 e está doendo, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por ti. Vem cá, deixa eu orar por você. 2024 foi um ano em que eu fui picado pela serpente. Um ano em que eu pensei em parar. Eu pensei em parar. Apresenta a tua vida ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus gerar cura. Cura. Oh, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo e ora em novas línguas, abra sua boca, comece a orar. Comece a orar. Moana, eu vou pedir para você orar por essas moças aqui à frente. Urias, ora por essas pessoas aqui também. Pai, nós queremos apresentar a nossa vida nesse dia, de cada um desses irmãos. Senhor, nós oramos por um novo nível de maturidade sobre essa casa. Hoje, Senhor, 3 anos, e nós cremos em um novo nível de maturidade e compromisso com o reino. Oramos, Senhor, para aqueles que precisam ser reavivados no seu espírito, meu Deus. Traz de volta, Senhor, a paixão, o primeiro amor. Traz de volta, Senhor, o senso missional de propósito. Oramos, Senhor, por um avivamento, Senhor, sobre essa casa, por dias poderosos de liberar do céu, Senhor. Nós cremos, Senhor, que aquilo que o Senhor há de fazer aqui nesse lugar está só começando. Nós sabemos que o Senhor juntou esse povo para um tempo como esse, e oramos, Senhor, para que a Igreja Trinity Brasil, cada irmão, cada pessoa aqui seja renovada no Espírito, Pai. Traz de volta o fôlego de vida daqueles que estão cansados, que sofreram dores, que passaram por picadas de ofensa, picadas que machucaram,
um coração. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, que nenhum desses irmãos venha se render aos venenos da vida e ser paralisado na sua fé, mas oramos por uma nova porção de fé na sua vida. Você que está aí sentado, erga a sua mão, receba aí nesse lugar uma nova porção de fé, uma nova porção de fé. Isso, levanta as tuas mãos o mais alto. Eu creio, Deus, que esse é um tempo, o tempo do Senhor para nós, para essa casa. Nós oramos, Senhor, por um tempo de expansão sobrenatural. Ah, Deus, as sementes plantadas, sementes antigas serão renovadas, serão, Senhor, esse é o tempo do Senhor para essa colheita sobrenatural. E eu quero declarar isso sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui nesse lugar hoje, cada família aqui representada, Senhor. Haja fôlego, fôlego renovado, graça do Senhor, para que você possa viver um tempo sobrenatural, de graça sobrenatural, de aceleração dos céus para o teu destino. Aquilo que estava travado há anos, nós oramos por um livramento e um rompimento de Deus. A partir de agora, todas as resistências do passado, as resistências dos últimos anos, as pressões, hão de produzir agora nesse novo tempo uma nova unção, graça e autoridade, um novo tempo sobre essa casa, no nome de Jesus. Queria chamar aqui os pastores Urias e Moana. Queremos orar por vocês. E Deus tem falado comigo algumas coisas muito específicas para esse ano. Desde o final do ano passado, o Senhor nos deu uma direção muito clara de um tempo de jejum, de separação. E eu sempre estou buscando de Deus qual é aquela palavra diretiva para o ano. E algo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, 5 na Bíblia, representa graça, mas também representa um nível maior de revelação. Isso é muito interessante, presta atenção. A 5ª letra do alfabeto hebraico, Rei, é representada por um H. Ela aparece 2 vezes no nome de Deus, no tetagrama, que é Yahvé, YHWH. E essa letra, ela tem uma abertura para cima, para os céus. E a simbologia hebraica do número 5 é de haver justamente uma abertura para um novo nível de acesso a uma revelação maior, a um nível de acesso a janelas de oportunidade. Então Deus tem falado conosco, eu acredito que isso é muito para vocês, para esse tempo. Esse ano ele tem sido um ano desde o ano passado, Deus tem revelado, exposto corações. Nós estamos vivendo num tempo de muitas crises no mundo e dentro da igreja evangélica também. E o Senhor me trouxe novamente Mateus 26, Getsemane. Eu sei que Deus tem falado isso contigo também. E Getsemane, tem 2 coisas interessantes sobre o Getsemane aqui. Por ser aquele lagar onde as azeitonas eram apertadas, pressionadas, Jesus vai parar no Getsemane antes mesmo de ir para a cruz, porque é no Getsemane que ele é provado, no sentido de decidir se ele vai cumprir o propósito de Deus, embora sendo Deus, mas 100% homem ali. Ele tem a oportunidade de dizer, não, eu quero a minha vontade, mas no Getsemane ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus se permite ser pressionado no Getsemane, que significa jardim da prensa. Todos nós vamos ter 3 jardins na nossa vida. A nossa história começa no jardim do Éden, quando o homem cai. O segundo jardim é o jardim do Getsemane, onde o segundo Adão, Jesus, decide obedecer a Deus e redime a humanidade. E o terceiro jardim é o jardim da ressurreição. Então aqueles que experimentam a prensa chegam no jardim da ressurreição. E eu creio que, embora esse seja um tempo de prensa, embora Getsemane seja um lugar de prensa, também é um lugar de uma nova unção, é um lugar de uma nova autoridade. Então nós queremos orar por vocês e profetizar que todos esses processos e prensas dos últimos tempos sobre essa casa também, 3 na Bíblia é confirmação, e Deus está confirmando a igreja Trinity. Não é simplesmente um projeto humano, não é simplesmente algo que começou para ocupar uma lacuna na cidade,
autoridade, mas há uma confirmação de Deus. Vocês permaneceram, estão sendo provados e aprovados. E este Getsemane não é para destruí-los, mas para dar a vocês uma nova unção, uma nova autoridade, um novo tempo de expansão sobrenatural. E eu creio que Deus está liberando, é isso que o Senhor tem falado. No meio das crises, das pressões, recebe isso que é para você também. Há uma graça sobrenatural de Deus para um tempo de janelas de oportunidades. Então Deus está liberando sobre essa casa, sobre esse lugar, sobre cada cristão no mundo que está alinhado com Ele, que está decidido a passar pelo Getsemane e produzir o seu melhor óleo. Deus está liberando um tempo de colheita sobrenatural. No meio das crises, oportunidades. No meio dos escândalos, os fiéis serão revelados. No meio de tempos tão atribulados, Deus está levantando a voz do puro, a voz do maduro, a voz do que perseverou em meio às provações e tem sido aprovado no seu caráter. Urias Moana, Noah, Zoe, Trinity Brasil, nós declaramos esse tempo de expansão sobrenatural sobre vocês, de graça. Filhos chegando aqui nessa casa, filhos chegando aqui nessa casa, novos crentes chegando aqui. Deus aumentando a voz de influência, de autoridade de vocês. Oh, não só sobre o Texas, sobre a América, sobre o Brasil, como um óleo puro, fruto da prensa que decidiu, daquela azeitona que se decidiu ser aprovada. No meio dessa prensa, uma nova unção, uma nova autoridade, palavras novas, livros que vão tocar a nação, os Estados Unidos, o Brasil. No nome de Jesus nós oramos pelo alcance daquilo que Deus tem trazido aqui nesse lugar para as nações da terra. Colheita sobrenatural, você recebe, estende a sua mão, profetizo colheita sobrenatural sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, e no meio de todas essas pressões, você vai alcançar janelas de oportunidades sobrenaturais. Eu oro para que os teus olhos estejam abertos, para que o teu discernimento esteja aguçado, para que você entre pela janela de oportunidade dos céus com ousadia, com graça, com autoridade, porque foi para esse tempo que Deus te levantou. No nome de Jesus nós abençoamos a Trinity Brasil e declaramos um tempo de crescimento acelerado sobre essa casa, acelerado sobre essa casa. Filhos e filhas maduros e aprovados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Eu sinto que hoje é um útero profético.
se você crê, coloca a mão no teu coração e começa a declarar para dentro de você. Não precisa declarar para fora, mas declara para dentro de você as palavras que Deus já falou na tua vida, ou as palavras que Deus liberou para a tua vida hoje. Eu não sei você, eu fui muito ministrado ali, irmão. Eu tava, nossa Deus, parece que, engraçado, eu brinquei, né? Eu fiz, libera um mapa hoje. Foi um mapa, irmão. Eu não sei se para você foi, mas para mim foi um mapa. Então começa a declarar esse mapa para dentro de você, porque você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar e deixar Deus te achar. Eu creio também, como a pastora Flávia falou, o número 5 é um ano de oportunidades. Por isso que muitas vezes Deus vai te quebrar, vai te levar para Malta. Porque gente inteira é um risco. É um risco para você mesmo, é um risco para Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente paralisa na frente de poças d'águas, enquanto a gente confessa em crer num Deus que abre os mares. Não paralisa, é só uma poça d'água. Eu sei que é uma palavra para várias pessoas aqui hoje, é uma poça d'água. Ontem eu estava orando por a vida de um casal, e eu senti do céu, irmão. Eu estou até com dor aqui na minha musculatura, não sou acostumado a malhar, né? E eu senti tanto o poder de Deus, e eu entendi em inglês essa palavra que significa no more delays. Não mais atrasos, não mais retrocessos. Eu quero liberar essa palavra sobre você hoje. Da mesma forma que eu também peguei um pouco da mensagem, eu não sei se foi a Flávia, a pastora Flávia, foi o Fred que falou isso também. Ontem eu entendi isso no meu espírito, no more delays. Fala para você hoje, não mais atrasos. Grita sobre a tua família hoje, não mais atrasos. Grita sobre as tuas finanças hoje, não mais atrasos. Agora principalmente, grita sobre o teu propósito hoje, no more delays. Não mais atrasos, não mais atrasos. No nome de Jesus, que seja um ano de aceleração, de avanço, de crescimento, de malta sim, de picada sim, de processo sim, mas de crescimento sim também. No more delays. No nome de Jesus. Eu sinto uma movimentação do Espírito. Até hoje você ficava na beira do poço, vendo as águas se chacoalhando, e não tinha coragem de pular, de mergulhar. Até hoje você via todo mundo mergulhando. Até hoje você via todo mundo se curando, recebendo, indo para novos níveis. Mas há um convite do céu diferente aqui essa noite. E o convite do céu é: mergulha nas águas profundas. Essa movimentação do céu, ela vai chacoalhar as águas que estão paradas dentro de você, onde tem sido paralisado os seus sonhos, os seus propósitos, onde tem sido paralisado o seu destino, o seu chamado. Mas o Senhor hoje chacoalha as águas e diz: levanta-te, sou eu mesmo que estou diante de você. Levante, que as águas se movimentam e tudo começa a viver novamente. Há uma movimentação no céu aqui essa noite, e essa movimentação está vindo sobre você como águas fluindo de dentro para fora. Essas águas estão se movimentando, movimentando aquilo que está parado, movimentando aquilo que está morto. Você até deu como morto já, e o Senhor movimenta agora chamados, sonhos, propósitos. Em nome de Jesus, a tua vida de oração, a tua vida de devoção, o teu casamento, os teus filhos, o Senhor movimenta agora com movimentação do céu, trazendo vida de novo, trazendo cura, trazendo restauração. Em nome de Jesus, seja movimentado de novo. Você que paralisou por causa das dores, dos processos, seja movimentado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você não pode mais ficar parado. O Senhor te chacoalha hoje. Levante as suas mãos. Deixa o Senhor te tocar aqui essa noite. Deixa Deus, Ele te tocar e chacoalhar as águas paradas e trazer vida em nome de Jesus. Você começa a profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Começa a profetizar sobre a sua saúde emocional, espiritual. Começa a profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja em nome de Jesus chacoalhado e transbordando as águas do céu sobre você. Seja cheio, cheio, cheio da presença. Cheio, começa a falar em novas línguas. O Senhor te batiza agora. Não tenha medo, fale em novas línguas. Seja renovado em nome de Jesus. Um renovo do céu, em nome de
te amamos, Jesus. Recebemos e concordamos com cada palavra. Que teu reino avance nessa terra, que o Senhor multiplique os brasileiros, nós somos brasas. Obrigado, Deus. Eu faço minhas as palavras de João Batista, que todos nós venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça. Antes da gente passar para parte do parabéns, cadê o Fred? Com muito temor, muito zelo, senti uma palavra muito forte pulsando no meu coração. Sei que a gente conversa bastante. Eu sinto que, sabe, como que se hoje, no céu, é como se Deus estivesse abrindo as portas dos Estados Unidos da América para a Angelim Church. O céu abriu. Eu senti como que uma estação abriu, um céu abriu. Um céu abriu. E é como que se... A gente até já conversou isso, mas eu senti muito no meu espírito. Sabe como aqueles antigos implantadores de igrejas, eles já ficaram velhos, eles já estão se aposentando. E eu olho para vocês, eu vejo generais. Eu sei que a Flávia é do exército também, mas eu olho para vocês, eu vejo generais. Eu sinto muito temor, muito zelo. Mas como uma voz profética nessa terra, eu sinto: a porta abriu, a chave moveu. E não é só para brasileiros. Eu vejo um favor muito grande na vida de vocês. Eu vejo pastores americanos, já mais maduros até, olhando para vocês e tendo vocês como referência, como conselheiros, como mentores. Porque chegará um tempo, eu creio, que Deus vai soprar, mas vocês não vão vir aqui se aventurar, vocês vão vir aqui cuidar de pastores. E eu vejo que é uma unção de multiplicação, de favor. De onde vocês colocarem a planta dos pés, vocês possuirão. E o dia hoje, 26 de janeiro de 2025, o céu abriu, a chave girou, no nome de Jesus. Amém. Uau, o bolo está aqui. Eu não vi. Nós hoje celebramos, né, os 3 anos de igreja. E estava passando um filme, né, na nossa cabeça, na minha cabeça hoje. E eu comecei a rever as fotos antigas do início, né? A gente começou a igreja na nossa casa, na verdade no salão de festa do Fabrício e da Jéssica. Faz assim, Jé e Fabrício, membros fundadores dessa casa. Nós iniciamos lá no condomínio e a igreja, eu sempre aprendi com Urias que a igreja nasce, e foi assim que nasceu a Trinity Church Brasil, depois de um sim improvável da gente, depois de uma frustração ministerial. E eu quero te dizer essa noite, pode nascer algo lindo se você não parar na frustração. Pode nascer algo extraordinário se você não parar na dor. Então a Trinity Brasil nasceu assim, de um sim improvável, depois de uma frustração ministerial. E hoje ver o que Deus tem feito organicamente no nosso meio, isso realmente aquece a minha alma, e ver que a presença do Senhor nos acompanha, que sempre foi a nossa oração, sempre foi essa: Senhor, que a gente não tenha nada, não tenha um teto, a gente não tenha pessoas, mas que a gente tenha a Tua presença, e essa será suficiente. E nós fizemos um voto com o Senhor de sermos guardadores da essência, guardadores da presença do Senhor. Então isso tem sido durante esses 3 anos, que permaneça em nome do Senhor Jesus. Eu sempre costumo dizer, e eu vou repetir mais um ano, é o 3º ano que eu vou dizer isso: a Trinity Church Brasil é cura no nosso coração, vocês são cura no nosso coração. Eu amo ver a igreja crescendo em saúde, crescendo ajudando uns aos outros, crescendo em oração, crescendo em comunhão, crescendo mesmo em intimidade, crescendo em busca
busca do Senhor. É tão bom ver cada um de vocês fluindo, né? Como a pastora Flávia diz, ver os nossos líderes, as nossas ovelhas fluindo é o nosso descanso. E a cada ano eu tenho visto cada um de vocês fluindo, cada um de vocês rompendo com os medos, rompendo. Essa semana mesmo nós estávamos sentados na mesa de um casal precioso e nós estávamos sendo encharcados pela fome e sede que eles têm tido de Deus. E nós voltamos para casa conversando, dizendo que a gente precisa manter isso. Que essa fome e sede do primeiro amor, ela não pode se apagar. Então que você seja esse mantenedor da fome e sede pela presença. Não fique paralisado com tudo que você já recebeu de Deus até aqui, tudo que você já viveu no Senhor. Existe muito mais. Existe muito mais. Nós precisamos manter essa chama acesa com fogo, com paixão, com lágrimas, com pureza e com santidade. Então é uma honra construir algo com Deus e com vocês aqui em Dallas. O Senhor tem cumprido as promessas do Senhor que Ele nos disse antes de abrirmos, que Ele traria os perdidos, os feridos, Ele traria os sem propósito. E aqui eu tenho visto as pessoas se desenvolvendo, as pessoas crescendo, as pessoas sendo curadas. E é lindo ver nascer o que Deus Ele tem feito. Você pode ter percebido que eu não falei em nenhum momento Moana e Urias, porque nós não fizemos nada. A única coisa que nós fizemos foi sim, Senhor, um sim improvável, depois de uma dor ministerial. Então não pare na dor. Algo lindo nasce na dor. E hoje é um dia de celebração muito grande. 3 anos, é um tempo de fundamento, é um tempo de correr, que uma criança de 3 anos já corre. Então é um tempo de correr, é um tempo de ir mais rápido, fazendo menos, mas indo mais longe. E eu acredito muito, muito, muito que está só começando o que Deus tem para nós aqui em Dallas. Amém? Amém. Quer falar, amor? Vamos cantar os parabéns agora para mim, para você e para Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Louvado seja Jesus! Por Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, da paz e da misericórdia do Senhor. Deus te abençoe.